Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Dela nos Negócios. Por quê? Porque elas podem. Aqui vocês ouvem histórias que inspiram vocês. E a gente traz uma história mais incrível que a outra. E hoje eu estou com a minha convidada aqui no nosso estúdio, que é a Tatiana Bassi. Tatiana, seja Olá. muito bem-vinda. Olá, obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você. Me senti muito feliz com o seu convite, viu? Satisfação estar com você aqui também. E a gente está aqui para contar a história. Não, na verdade, contar não. Ouvir, né? A história da própria Tatiane. Tatiane, e aí? Olha, o que você me contou da vez que você estava aqui, você veio aqui, era uma história de superação. Você vai contar aquela história de superação pra gente? Conto. Conta tudo pra gente. Como é que você começou na sua vida, como que você chegou aqui, com que você trabalha. Certo. Vamos ajudar essas mulheradas a assim, ficar empoderadas, isso ter mesmo. O poder de mulher. Gente, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês tudo que eu já vivi até agora. E eu acho que serve, sim, de inspiração para todo mundo, ver que depende da gente, acreditar em si mesma e lutar pelos seus sonhos e nunca se deixar se abater. Um dia vai ser difícil, você chora, você se recolhe, você trabalha as suas dores, mas não desiste. A gente levanta e continua sempre. Vou contar a história mesmo, tá? Cronológica, assim. Quando eu era pequena, né, quando a minha família é família de comerciantes, né, minha mãe é vendedora, não era vendedora, minha mãe já foi vendedora, mas minha mãe era empresária, dona de confecção, e eu fui criada no meio de vendas. Então, eu sempre fui vendedora. As outras coisas eu aprendi com a vida, mas vendedora eu já nasci sendo. Quem nasce numa família de empreendedores sempre vai pegando aquele, né, o feeling ali de como trabalhar, vai vendo os pais fazendo, né? E a gente vai aprendendo também, sou de famílias assim, comecei na parte da confecção, os meus pais empreendiam também do comércio, e a gente vai vendo e vai pegando realmente esse feeling de começar a empreender, né? De ter algo pra gente. Sim, a minha mãe, ela trabalhava com moda infantil feminina na época da Xuxa, e então ela fazia aquelas roupas lindas de lacinho e coisa e tal. A minha madrinha, minha família inteira de confecção, minha madrinha fazia aquela xuxinha, diadema de criança. Antigamente era cheio de tinha um monte de rendinha. Gente, eu aprendi a vender, sabe como? Na feira hippie. Eu fazia feira hippie com a minha madrinha ali, eu aprendi a trabalhar com pessoas, a vender e a lutar pelo meu dinheiro e a ser uma pessoa mais comunicativa. Apesar de eu achar que isso é um pouco parte da minha personalidade mesmo, ser assim como eu sou. Né? E ser conversadeira. Ser conversadeira. Então, essa foi a minha infância / adolescência. Depois disso, eu fui fazer curso de farmácia, sou tecnólogo em farmácia, tentei entrar no ramo da indústria, não deu certo, eu saí, mas gosto muito da área farmacêutica. Depois tentei fazer o curso de administração, eu não gostei de administração de empresas, tem muito cálculo, gente, eu sou péssima em cálculo. Então, daí eu fui... E também foi outra coisa, gente, o dia que alguém te subestimar, você passa por cima das suas limitações, que você acha que você não é capaz, você vai lá e mostra pra pessoa que, ó, eu sou capaz. Na época que eu prestei vestibular, tinha poucas faculdades aqui em Goiânia, estava chegando a Salgado, e eu passei em administração na Salgado e fui fazer. Teve uma época, teve um boom, né, de administração, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Umas pessoas da minha família falaram assim, me diminuíram, falaram assim pra mim, administração na Salgado, qualquer um faz. É só deixar a identidade cair que eles fazem sua matrícula. Então, subestimou minha inteligência, desfazendo que eu entrei na faculdade porque era uma faculdade qualquer. Falei, peraí, então. Eu fiz tecnólogo de farmácia, então não estudei segundo grau, assim, não fiz, eu não sei como é que era a matéria de cursinho. Mas eu tive a coragem, pensei. Então, duas faculdades que prestam, católica... antigamente só tinha-se o UFG, católico, né? E o UFG. O UFG eu não podia porque tinha prova escrita. Como é que eu ia fazer uma prova escrita se eu não tinha nenhum curso, nenhum cursinho? Fui para a católica. Eu cheguei lá e falei, deixa eu ver os cursos que tem. Eles me mostraram. E eu li lá, tal. E li psicologia, falando sobre comportamento, sobre pessoas, sobre isso. Eu falei, disso eu gosto. Fiz a minha inscrição. Eu passei no 40º, no 47, meu número. E daí eu fui fazer psicologia, porque, na verdade, eu fui lá porque eles me enfrentaram, me chamaram de incapaz, achou que eu não tivesse inteligência para passar numa faculdade. Eu, sem fazer o cursinho, eu acreditei em mim, fui lá, fiz o vestibular, passei e fui fazer psicologia. Que legal.
Daí, fiz. Nesse interino da faculdade, eu engravidei do meu filho. E eu tinha bolsa, tá, gente? Eu fazia faculdade na época e eu não podia pagar. Era alto, até hoje eu acho que é muito alto o curso de psicologia na Católica. Eu tinha bolsa e eu fazia pela bolsa que eu tinha. Mas quando eu tive meu filho, eu tive que me afastar. E aí, quando você se afasta, quando tem bolsa, você já perde 50%. Aí, quando eu voltei, tinha os 50% que eu tinha que pagar. E daí, eu não tinha com quem deixar meu filho na escola. Gente, foi muito difícil quando eu tive o Gabriel. Quem é mãe sabe que recomeça a vida sendo mãe solteira, porque eu fui mãe solteira. O pai do meu filho, ele não quis ficar comigo. Não que ele abandonou o meu filho, ele não abandonou. A família do meu filho é muito boa para ele, mas eu sim fui abandonada. Então, assim, não tive com quem, não tive ajuda no começo para essas coisas, para assistência enquanto eu estudava. Então, eu levava o Gabriel para a faculdade, gente. Vocês imaginam o que é levar um bebê para a faculdade? Nossa, Deus. Já em casa, com suporte ou sem suporte, já gente, é complicado. Era difícil demais, porque ainda bem que meu filho era um menino muito bom, ele quase não chorava, mas ele tinha as necessidades dele. E eu tinha que sair da sala para poder trocar uma fralda, amamentar e coisa e tal. O Ganão, ele foi para a faculdade, ele estava com mais de 6 meses. O Gabriel nasceu em janeiro, eu fui no segundo período que ele já estava com 7 meses, mais ou menos. Enfim, eu tive uma professora que não foi feliz, eu acredito, dentro da perspectiva dela talvez, mas poderia ser um pouco diferente, que virou para mim e falou assim, olha, você está em outro momento, vai viver o seu momento. Então, assim, ela me desestimulou total de continuar na faculdade, eu abandonei a faculdade. Depois eu tentei voltar e daí eu desencantei, porque também eu tinha perdido as bolsas, estava muito difícil financeiramente para mim. E daí eu parei de fazer o curso por causa da dificuldade financeira também. Antes de eu ter o meu filho, em 2004, eu tive uma grande oportunidade de aprender o meu curso de massoterapia. Eu ganhei o curso, fui procurar um emprego de recepcionista no spa. E daí a pessoa responsável do spa falou para mim, olha, como recepcionista você não tem perfil, mas se você quiser eu te treino para massoterapeuta e você atende aqui, você quer? Quero, eu sempre quero, viu gente, eu sempre dou sim, a pessoa sempre me chama e fala sim, eu sempre tento, depois para falar não, falo não deu, não foi bom, mas eu sempre assumo desafios. Nossa, e pelo que eu percebo que você está dizendo, você foi desencorajada desde sempre. Sempre. Então, não, você não vai conseguir. Não, isso não é para você. E aí você foi desistindo de algumas coisas, mas espero que você tenha se encontrado. Eu sou a pessoa que não se entrega, não. Eu sempre estou superando. E daí, eu fui fazer o curso de massoterapia, fui trabalhar no spa, tive tendinite, fiquei sem atender muitos anos, voltei para a área comercial para trabalhar, coisa e tal. Em 2019 eu voltei a atender, tive uma sala de atendimento e as coisas começaram... Gente, eu vou contar não, essa eu vou deixar para um próximo podcast. Não, vamos ver se o pessoal... vai ser para contar toda a trajetória. Vamos ver se o pessoal vai acompanhar. E eu vou contar uma mudança, assim, gente, que foi... Quer que eu conto? Conta, lógico, a gente precisa saber. Vai deixar a gente no vácuo? Ai... Sabe os processos de cura que a gente tem que trabalhar e a gente tem que passar? Tem que ressignificar muitas coisas e tem que fazer as suas mudanças, seu shadow working, trabalhar as suas constelações. Eu sou da terapia holística, então eu acredito muito nisso e eu pratico. Também acredito. Tudo que eu aprendo, eu pratico. Bom, minha mãe, um dia, talvez em outra oportunidade, eu conto essa história, mas a minha mãe não deixou o meu pai me registrar. Então, eu só trabalhava, meu nome era somente com o nome da minha mãe. Só que em 2019 eu tive um processo de inventário do meu pai e eu fui para São Paulo resolver isso. E para eu ir até lá resolver, eu fiz uma constelação familiar, onde eu comecei a aceitar o meu pai. Porque eu fui criada de uma forma alienada, né? E daí eu não tinha muito contato com meu pai. Meu pai sempre quis contato comigo e eu não quis. Então, assim, quando eu voltei de São Paulo, quando eu fiz essa constelação, eu passei o Covid lá, em Bestioga, fechado no lockdown. Foi um momento muito importante na minha vida que me fez refletir muito e acessar a minha hierarquia de luz, porque lá... Era na época que o Covid estava tendo lockdown, então assim, todo mundo pensava que morria por qualquer coisa. Se você colocasse o pé na rua, você morria. Se você conversasse com alguém, você ia morrer.
Era aquele medo, aquele pânico geral. Eu estava longe da minha família, eu estava longe do meu filho, eu estava longe de todo mundo. Eu tive que me apegar na fé. Foi onde eu fui começar a estudar o autoconhecimento, a estudar as hierarquias de luz, a trabalhar tudo que eu pudesse, que fosse para me fortalecer e passar aquele momento sozinha, esse momento difícil que todo mundo passou, eu passei. Só que eu passei, entre aspas, sozinha, mas juntamente com minha espiritualidade. Foi ali que eu comecei a invocar o meu poder, a minha essência divina dentro de mim, e não permitir que as frequências que estavam acontecendo me abatessem, me atingisse. E eu venci, graças a Deus. Acabou o lockdown, eu voltei e comecei a minha história um pouco diferente. E quando eu fiz a constelação, que eu fui pro meu pai, comecei a mexer no inventário, eu comecei a usar o nome do meu pai, que até então eu renegava. As energias mudaram. E eu vou contar um negócio para vocês que não sabem. Tem gente que não sabe. Nós somos lado de pai yin yang, né? Energia feminina e masculina. E o pai, ele tem uma energia do dinheiro e a mãe tem a energia da nutrição. Se você nega seu pai, você está diretamente negando o dinheiro na sua vida. Você está bloqueando a sua prosperidade financeira. Vocês podem pensar que isso não é verdade, mas aconteceu comigo, quem me acompanha sabe. Quando eu comecei a usar o nome do meu pai, a minha vida financeira, profissional mudou. Abriu as portas para mim. Abriu, assim, de uma forma que eu falei, rapaz, se eu soubesse disso já teria usado antes, já estava usando há muito tempo. E hoje eu só uso o nome do meu pai. Mas tem processos que a gente tem que passar na vida para que a gente possa aprender e levar essa bagagem mais para frente. Né? No caso aqui, você está contando o seu testemunho, né? Sua história de vida, e isso fez parte da sua vida. Isso. E daí eu comecei, fiz também a numerologia do meu nome, e ela deu muito certo para aquilo que eu queria. E eu comecei a trabalhar a Tatiana Bassi. Foi aí que eu virei Tatiana Bassi. Inclusive, eu quis tanto o meu nome que eu registrei até meu meia no meu nome. Tatiana Bassi é também um nome de... registrado. Isso. Não só é meu nome, mas como é minha marca. O Bassi que é o do seu pai. É. Diferente. É o pessoal de São Paulo, eu tenho... Como que fala? Cidadania. É para fazer, né? Italiana, de descendência italiana. Enfim... Voltei de Bertioga, comecei a trabalhar com massagens. Aí vem um negócio bem bacana. Eu tive alguns problemas, assim, com mulheres. Eu tinha dificuldade de me relacionar com mulheres. Eu acredito que não é só eu, viu, gente? Eu acredito que tem muita gente que tem, nem sabe. Tem dificuldade com mulheres. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com mulheres. Então, eu escolhi trabalhar com homens. Pelo meu perfil de atendimento, eu tenho uma pressão muito forte, eu faço um do-in forte, tenho muita, né? Então, assim, eu preferi focar no público masculino. Eu achava mais fácil trabalhar com homens. Porque para mim eu gosto de usar razão e técnica. Então, para mim era mais fácil trabalhar com homem. Eu vou lá, aplico tal massagem, aplico uma ventosa, faço uma massagem técnica ali, acabou. Homem é assim, ele tá com dor, ele vai lá, resolve a dor. Onde é que tá a dor e pronto. Ele nem mostra, assim, né? Mas ele fala, o meu problema é esse. Você vai lá, resolve o problema dele. Quando ele acabou o problema, ele vai embora. Quando tiver de novo, ele volta. Não é igual mulher, é um pouco diferente trabalhar com mulher, até mesmo para atendimento. E eu gostava dessa forma. Tive uma sala de atendimento, uma barbearia muito legal aqui de Goiânia. E através dessa barbearia, eu cheguei a conhecer uma influencer muito legal. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu não sei se ela gosta que fica falando. Então, assim, para preservar o nome dela, eu não vou falar. Mas quem me conhece sabe de quem eu estou falando. Essa influencer pegou, fui atrás dela, me apresentei, falei que queria fazer uma massagem com ela. Ela aceitou, fui na casa dela, me apresentei, fiz. E ela me convidou para fazer parte de um grupo dela, de mulheres. Eu achei muito diferente, eu não sabia nem que existia grupo de mulheres. As coisas vão mudando, né? Nossa, gente, eu nem sabia que existia grupo de mulheres. Depois que eu comecei aí, eu vi que existe demais. E daí eu comecei a participar desse grupo. E ela percebeu também algumas coisas em mim e me chamou para fazer uma constelação. E falou para me convidar minha mãe. E aí eu peguei e convidei minha mãe e fui fazer essa constelação com ela. E a partir desse momento, eu não sei o que aconteceu, gente. As portas foram se abrindo assim para mulheres de uma forma muito natural. Quando eu me vi, hoje eu estou em 12 grupos de mulheres. Só de mulher. Só de mulheres. Cadê os homens, gente? Assim, foi chegando só mulher, assim, não que não chega massagem para homem, que me procura ainda, procura. Mas antes, as mulheres não chegavam até mim, e nem eu a elas.
Hoje em dia é diferente. Você não acessava energia, né, feminina. Exatamente. Você buscava, achava mais fácil, né? Trabalhar era mais com fácil. homens, então era isso que você acessava, né? Sim. E aí, comecei a frequentar grupo de mulheres. Daí um dia, um cliente meu, tem um programa de TV, perguntou pra mim como é que tá as massagens. Tá fraco? Tá bem? Como é que você tá? Eu falei, não, tá difícil, tá pouco. Ele, você quer que... Posso te ajudar? Eu falei, você quer um quadro dentro do meu programa? E eu sempre digo sim, viu? Falei sim, mesmo sem saber nada sobre comunicação, não é a minha área de atuação, nunca estudei jornalismo, nada de comunicação, nem oratório eu tenho. Falei sim. Ele falou de quê? Na mesma hora eu respondi, saúde e bem-estar. Mas quando eu cheguei em casa... uma voz, né, eu mesma, conversei comigo, falou assim, mas o que você está fazendo em tanto grupo de network? O que você está fazendo no meio dessas mulheres? Falei, é mesmo, o que eu estou fazendo no meio dessas mulheres? Porque eu ia em network todo dia, praticamente, porque se você for acompanhar elas, todo dia tem, de manhã, de tarde, de noite. Mas 13, não sei quantos grupos 12. Vai ter, né? Era. E aí eu estava sempre no meio delas. E daí, eu virei para ele no outro dia e falei assim, Danilo, olha, falei o nome dele. Falei, eu quero um grupo, eu quero um programa voltado para mulheres. Ele falou, voltado para mulheres? Eu falei, sim. E o programa dele é esportivo para homens. Não que seja só para o público masculino, mas o nicho maior é de homens. E eu quis um programa feminino dentro de um grupo masculino, né? Olha, eu de novo, o masculino. Continua lá dentro, um pouquinho. Eu lá nos homens lá, mas dessa vez eu resolvi colocar as mulheres, feminina. Puxar. E aí eu peguei e idealizei que essa oportunidade não era só para mim. Eu entendi, quando eu comecei a entrar no meio feminino, uma palavra que as pessoas falam, mas não praticam. Sororidade. Conhece essa palavra? Já ouvi falar, mas não busquei o significado. Sororidade é uma irmandade feminina, onde a gente se ajuda verdadeiramente, a gente não compete. A gente dá a mão e levanta a outra, leva a outra para junto de você. Você não precisa competir com a sua irmã, com outra mulher. Você não precisa, ninguém precisa, gente. Todo mundo tem seu espaço. E a partir do momento que eu entendi isso, eu não competia, mas eu também não me afinizava. Mas quando eu fui trabalhando com elas, alguém me mudou e eu comecei a realmente fazer isso de forma natural. E no meu programa eu fazia isso. Se assistir qualquer capítulo, qualquer dia que eu fiz programa, eu sempre vou falar de você. O meu intuito era trazer você. Então, eu sempre ia para o network, conhecer mulheres que tivessem histórias bacanas, porque eu chamasse para o programa. Eu sempre pensava assim, nossa, as pessoas têm que saber sobre isso. Nossa, fulano tem que te conhecer, as pessoas têm que saber. Eu sempre vi a oportunidade da pessoa se expor, falar sobre o que ela faz para ajudar as outras. Foi esse o meu ponto. Fiz o programa, assim, eu achei maravilhoso, ele abriu muitas portas para mim. Se eu não tivesse tido essa oportunidade de estar lá, eu não estaria aqui com vocês, pode ter certeza. Não estaria, gente. Eu estaria lá no meu mundo de massoterapeuta até hoje. A portinha fechada, eu lá e minha vida. E então isso me deu muita oportunidade de conhecer pessoas diferentes, aplicar a sororidade, aplicar coisas que eu só aprendia na teoria. E às vezes eu nem tinha acesso a essa teoria, agora eu tenho muitas coisas bacanas que me transformaram. E foi muito interessante, essa moça, eu vou falar o nome dela, porque ela me mentorou desde o início. No começo, gente, eu fui mentorada. No começo, ela não gostava que falava o nome dela, ela me proibiu de falar o nome dela. Eu conheci essa moça quando eu atendia lá na barbearia. O marido dela foi cortar cabelo e ela estava lá na recepção, chamei ela para fazer uma massagem. Perguntei se eu podia fazer uma massagem nela, ela disse que sim, que eu poderia. E depois eu perguntei se eu podia tirar uma foto com ela e marcar no Instagram. Ela disse que sim, a gente tirou a foto, eu marquei no Instagram e fui conhecer o Instagram dela. Era privado na época. Fui conhecer o Instagram dela e coisa e tal, e passou. Quando me ofereceu... Aí um dia eu passando os stories, vi essa moça bem na época que me falaram do programa. Não tinha começado o programa ainda. Vi essa moça num evento muito grande internacional. E ela lá no palco, sabe? Eu vi aquela mulher poderosíssima com... Eu falei, mas gente, o que é isso? O que ela tá fazendo aí? O que ela faz? Quem ela é?
E aí eu fui vendo que ela estava à frente de uma produção, de um evento, que estava escrito assim, evento das mulheres da América Latina, um evento internacional. É um Grammy, né? Eu acho que era, não sei direito Grammy exatamente. Latino, não é? Não sei exatamente, não posso afirmar qual que é aqui, que eu não lembro exatamente qual que foi esse. E aí eu peguei e tive a cara de pau, gente, eu fui cara de pau. Tive a cara de pau de ir lá chamar essa moça e falar, olha, eu te vi em tal lugar, fazendo isso, isso e isso, eu tive essa proposta e eu gostaria de saber se você pode me mentorar. Porque eu não entendo nada sobre isso, eu acho que você entende mais que eu. Essa moça não morava no Brasil nessa época, ela estava fora, ela atuava fora. Ela era de uma produtora muito grande, de Nova York. E daí ela pegou e quis saber todos os meus porquês. Aí, a hora que eu expliquei todos os meus porquês, porque que eu queria, ela foi muito engraçada, ela foi muito objetiva. Ela virou para mim e escreveu assim para mim. Olha, eu sou uma pessoa muito direta. Eu sou mais americana, porque eu chamo ela de americana, viu? De americana, eu chamo ela, eu brinco com ela. Eu sou mais americana do que brasileira, então eu falo as coisas direto. Então eu não gosto de rodeios. Porque a gente meio que floreia pra não poder magoar ninguém. Né? Eu falo as coisas diretas. Se você achar que você dá conta de conversar comigo dessa forma, não tem problema nenhum, eu te assessoro no que você precisar. Mas, assim, eu não vou ficar alisando pra falar as coisas. Eu falei, não, tudo bem, pode falar. Ela não disse que não ia alisar, não, tá, gente? Foi a maneira que ela quis dizer. Mas era isso que ela tava dizendo. E aí, gente, ela passou um checklist desse tamanho. E falou assim pra mim, quando você fizer todas essas coisas aqui, você entra em contato comigo de novo. Então, quer dizer, gente... Eu tive uma tarefinha de casa e eu só podia chamar ela se eu já tivesse feito tudo que ela tinha falado primeiro. E uma das primeiras coisas que estava lá no checklist, a primeira coisa que eu tinha que fazer, adivinha o que era? Entender o que você quer na vida? Não. Não? Não. Não tenho a mínima ideia. Quando você... Uma lista americana é meio diferente da brasileira. Adriana, quando você quer dar uma mudança de vida, quando você quer... começar, hoje eu não sei direito de onde, qual que é a sua história, como que você começou, mas para hoje você ser essa mulher linda que está aqui tendo um podcast, está à frente de uma câmera, acessando pessoas, o que você teve que fazer para trazer essa presença? Deixar de ter vergonha, de falar em público, deixa de lado os tabus, os preconceitos, ou sei lá, não sei se é porque pra mim é nato isso, às vezes... Mas, gente, eu vou contar uma coisa que eu tenho aprendido e que tem muito nesses grupos de mulheres ensinam isso, e é verdade, viu, gente? Pra quem acha que não é, porque eu achei que não fosse a vida inteira eu nunca dei valor nisso. E eu vi que faz toda a diferença. Network? Consultoria de imagem. Você é aquilo, você quer vender, se transforma no produto que você quer vender. Você quer vender que você é uma apresentadora? Se comporte, seja uma apresentadora. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é aquilo. Porque senão você não vende aquilo. E eu tive que fazer toda uma repaginada, né? Fiz a consultoria de imagem e comecei mudando por aí minha história. Consultoria de imagem muda e já mudou muitas vidas, né? Muitas mulheres. Gente. A vida dos artistas, todos que estão em público, né? Faz uma diferença gigantesca. Então, Adriana, eu acredito assim que hoje a gente às vezes pensa assim, humildemente, não, imagem não importa. Importa demais. Importa, gente. Eu pensava assim, viu, que imagem não importava, o que importa é ser o que a gente é por dentro. Sim, é importante quem você é por dentro, mas as pessoas não te conhecem até então. Só conhecem a sua imagem, porque só eles estão vendo na câmera, né? Se eles não conhecer você, se eles não se sentir atraídos na imagem que você está passando, eles vão nem chegar a conhecer se você é realmente uma pessoa maravilhosa. Eles não dão uma oportunidade para isso. E antes, quando eu vivia assim, numa outra realidade, eu pensava assim, nossa, que coisa fútil. Por que eu tenho que andar dessa forma? Por que eu tenho que fazer assim? Porque a gente é o que a gente mostra ser. Então, se você quer hoje ter uma autoridade naquilo que você faz, comece pela sua imagem. Nossa, gente, mas o calor de Goiânia não colabora nem um pouquinho com a nossa... andar com uma autoimagem. Como que a gente consegue, num calor desse, andar bem vestido? Não, a gente consegue de algumas formas. Quer ver, por exemplo?
deixar o cabelo sempre arrumado, deixar a unha sempre arrumada, sabe? Passar uma make básica, bem suave, básica. Gente, faz diferença. Você pode ser a mulher mais linda do mundo, mas até as mais lindas faz o básico. Então, assim, cuide de você, ame seu corpo, ame quem você é. E como que você mostra esse autocuidado? Se cuidando para que as pessoas vejam quão maravilhosa você é, não só por dentro, mas como por fora também. Isso faz toda uma diferença. Então, daí, quando eu estava no programa, eu tive muita oportunidade de conhecer pessoas. E levei pessoas que eu queria, que eu gostaria, que eu achei que pudesse contribuir para as outras pessoas. Foi isso que eu fiz no meu programa. E daí eu tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa que me ofereceu uma outra oportunidade. Então, eu deixei o programa e fui partir para uma outra oportunidade. Porque eu não sou comunicadora. Quer dizer, eu não sou apresentadora. Nós somos comunicadores, né? Desculpa, eu sou comunicadora. Eu não sou apresentadora. Eu não sou jornalista. E foi ótima essa experiência, foi maravilhosa, mas eu acho que outra pessoa talvez daria melhor naquilo e eu fui cuidar do que é pra mim, do que realmente ia me dar o retorno financeiro que eu precisava. Então, eu fui em busca disso. Abriram outras portas e eu fui investir nisso. Fui investir em outras portas que se abriram e continuar com meus atendimentos. E aquela moça, gente, que eu falei que não podia falar o nome, porque ela me proibiu naquela época, né? Ela me proibiu, ela falou, não é pra falar sobre mim, não é pra falar meu nome. Ok, respeitei. Pediu pra não falar, eu não falei. Mas hoje, essa grande amiga, ela pra mim... Se tornou uma amiga, né? Se tornou uma amiga hoje. Essa grande mentora, essa pessoa que eu admiro tanto, porque é uma pessoa admirável. Me ajudou muito sem me conhecer. Ela nem me conhecia direito e ela pegou o tempo dela para ter comigo, para me ajudar. E eu sou muito grata a Mariana Ava. Ela é essa pessoa que me deu essa mão de lá quando eu comecei a me dar todas as orientações. Ela passava tudo num checklist, assim. Conseguiu fazer o checklist? Consegui. Fez tudo? Porque a hora que eu terminava, ela me respondia. Não adiantava conversar com ela se eu não tivesse feito as coisas, não. Ela não respondia. Mas quando eu fazia tudo que ela pedia, porque ela estava e eu não sabia, ela me acompanhava tudo que eu estava fazendo. Hoje é fácil acompanhar, né? A gente pensa que a gente não está sendo vista, a gente está sendo vista sim, viu? Né? E aí ela me acompanhou e ela me ajudou muito. E aí quando ela agora está no Brasil de novo, né, está com residência aqui, ela tem os projetos dela, no qual eu também faço parte, estou fazendo, que se chama Feminamente. Duas, gente, pra você ver. É bom ou não? Maravilhoso. Já ouvi, reouvi e sempre não tem como parar de ouvir. É o tempo todo ouvindo para poder baixar o download desse novo start, dessa nova forma, né? De entender as coisas, de entender o universo, de entender o mundo em torno de você. Mudou a sua vida? Mudou. A partir do momento ali que teve aquele conhecimento, aquele acesso de vocês, do último podcast que vocês tiveram aqui, foi o último, né? Foi o último podcast que tiveram aqui. Mudou, nossa, assim... Não é sutileza, é tipo, mudou, foi muita coisa. Eu virava é como se tivesse realmente pegado a chave e virado. Quando alguém falava aquilo, pegou a mesma coisa que virar uma chave. Nossa, virar uma chave, é muito difícil esse negócio de virar a chave. Realmente foi uma chave, foi virada. E essa chave mudou completamente minha perspectiva. E minha vida está mudando completamente daquele momento para agora. Você conseguiu perceber a diferença que é, gente, é real. A diferença que tem uma mulher que opera na energia masculina de uma mulher que opera na energia feminina, você conseguiu perceber? Com certeza, porque eu sou um exemplo disso. E eu operava também. na energia masculina. Desculpa. Completamente. Tomava a frente do que o meu marido deveria fazer. Que era, eu faço tudo, eu posso achar que eu faço, me sobrecarregava demais, a um ponto de falar assim, cara, tô cansada, não sou eu que faço tudo. Então, e é muito engraçado quando você fala assim, peraí, quando você consegue parar e pensar, né? Peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô assumindo coisas... Por isso que eu tô sobrecarregada, por isso que eu tô cansada. Isso não é pra mim. A minha energia não é essa aqui é a dele. Ele toma aqui, toma de volta. E foi... Nossa, tá sendo maravilhoso pra mim. Eu não sei pra quem tá fazendo aí o Femininamente, né? Que entrou no programa da Mariana Ava. Eu entrei no programa da Mariana Ava. A Tati entrou já no Femininamente e em outros já. Vários outros, né? Desde sempre. E tá sendo, tipo, maravilhoso. Não é aula aquilo. Não. Eu vou dar um exemplo.
prático, bem prático. Eu sempre operei na energia masculina, tanto que eu escolhi trabalhar com homens, porque ali eu podia colocar força ali em cima da pessoa, porque eu operava na força. Ou eu conseguia, ou eu conseguia. Meu negócio era assim, ou eu conseguia, ou eu conseguia. Não tinha outra coisa. Minha vida era focada dessa forma. E a energia feminina é a energia da manifestação. Você não consegue pela força, você consegue pela atração. E quando eu consegui trabalhar isso e deixar as coisas fluir para atrair, numa mesma semana, gente, numa mesma semana aconteceu 2 coisas assim muito especiais. Posso te contar? Pode, claro, conta pra gente. É um exemplo, gente, isso como diz, é um testemunho. Não, e depois eu quero fazer pergunta, porque tem muitas Pode mulheres fazer. que, depois que você responder essa, eu vou fazer uma pergunta que muitas mulheres estão... Já vou falar, já tô falando, Pergunta. né? Então já pergunto logo. Por exemplo, muitas mulheres estão na sua situação. Você Sim. não é casada, não tem um esposo, não tem um companheiro, certo? Certo. Então, eu sei que muitas de vocês também não têm um companheiro, não tem nada, e às vezes está atuando só na energia masculina, Sim. porque você tem que dar conta de tudo. Nesse caso, como uma mulher que não tem como ponderar e colocar a energia feminina dela, porque ela tem uma energia masculina para poder estar auxiliando ela, nesse caso. Qual que é a Como pergunta? como que você faz isso dar certo? Você não tem uma energia masculina dentro de casa, por exemplo. Eu sei que nós temos as duas, né? Só que temos que equilibrar. Mas você não tem o seu companheiro, que você pode falar assim, nossa, essa energia aqui é sua, a minha é essa daqui. Tem que dividir. No caso de muitas mulheres, assim como você, que não tem um homem, uma energia masculina real, homem mesmo dentro de casa, como que essas mulheres podem acessar essa energia feminina? Certo. Primeiro, gente, compra o Femininamente, Entra no que ela vai Femininamente. te dar uma aula de como você acessar a sua energia feminina. Quando você se torna feminina, quando você atua na energia feminina, independente se você é sozinha ou tem um companheiro, as coisas vão chegar até você da mesma forma. Você não precisa atuar na energia masculina. Você não precisa ter um homem para fazer o papel de homem dentro da sua casa. E nem você precisa ser homem para fazer o papel de homem. Lembra que você, eu, éramos mulheres, sempre fomos, mas atuávamos como homens. É verdade. Né? A gente fazia tudo, nós fazíamos tudo, não pode deixar que eu faço, eu resolvo, e ia conversar com alguém, já ia com autoridade, já ia com força, e ou resolvia. Desse jeito. Né? Vou mostrar aqui um exemplo que aconteceu comigo desse negócio de energia. Eu atendo em poker, você sabia disso? Poker é o jogo? Sim. Sim. Eu sou massoterapeuta e dentro do jogo de poker, quando tá tendo torneios que demora muitas horas, campeonato, eles contratam um massoterapeuta que põe uma cadeira assim, aqui é a mesa de pôquer, a pessoa põe a cadeira aqui, a massoterapeuta faz e ele continua jogando. Então, eu já atendo, já tem uns 2 anos que eu já tenho, já pratico, né? Já atendo dessa forma, esse atendimento. E aí é o seguinte, eu sempre quis trabalhar em evento, sempre quis. Por quê? Porque evento eu ia ganhar mais. Eu ia trabalhar 2, 3 dias intensamente, porque o povo está cansado, eles estão lá muitas horas jogando. Quando eles vão para evento, eles trabalham, não, eles jogam muito, eles não param praticamente de jogar. Então, é jogo o tempo inteiro, então eles sempre estão cansados. Então, eu ia trabalhar muito. Então, eu sempre quis ser chamada para um evento e nunca tive essa oportunidade. Uma coisa. Segunda coisa, eu queria fazer um curso que eu vou fazer agora na próxima semana, eu acho, ou na outra. Eu sempre quis fazer um curso e eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. Eu sempre quis fazer esse curso e eu não tinha dinheiro. Foi começar a fazer o Femininamente, entrar no círculo das deusas, começar a pelo menos desbloquear a mente para entender como que a energia feminina opera, que na mesma semana, a menina que faz esse curso, que dá esse curso, mandou uma mensagem para mim oferecendo o curso. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso, como é que eu vou fazer? No outro dia, ia ter um evento lá em Pirinópolis de pôquer, eu fui chamada para trabalhar. Então, 2 coisas que eu sempre quis acontecer na mesma semana. Uma, ter a oportunidade de fazer o curso, eu não sabia nem que dia que ia ser, não tinha véspera do curso, nem nada disso. Aconteceu na mesma semana. Num dia fui chamada para fazer o curso, no outro dia fui chamada para fazer o evento. Daí eu trabalhei no evento, trabalhei muito, como eu já esperava trabalhar, e consegui pagar o curso para fazer. O que eu fiz? O que aconteceu nisso? Atração.
Eu simplesmente atraí. Essa menina não podia nem lembrar de mim para mandar esse curso para 1.000 pessoas. Para que, né? Lógico, ela quer vender para a lista de transmissão dela, mas poderia, se o universo não tivesse, se eu não estivesse atraindo, não ia chegar até mim. Massoterapeuta, gente, em pouco chora, implora para poder fazer evento. Por quê? Porque é bom. É bom, você vai lá. Eu, pelo menos, quando trabalho, eu sou muito focada no meu trabalho, eu trabalho para ganhar dinheiro mesmo. Então, assim, eu trabalho horas. Você não se importa, eu sou muito folgada, eu sou muito focada. Eu não tenho folga, não. Eu pego para trabalhar, 12 horas seguidas, assim, ó. Eu voltei para Goiânia com tendinite, tive que fazer acupuntura, ficar de repouso para voltar a atender depois. Então, assim, eu atraí isso para mim. Eles poderiam... Eu nunca fui chamada para evento em 2 anos. Quando eu começo a trabalhar energia feminina, eu vou e manifesto isso. Então, foi muito real essa manifestação de energia feminina na minha vida. Acontece fora que você começa a atrair um monte de ex que nem lembrava de você e que aparece, ressurge assim do nada, falando coisas assim que você nunca pensava em ouvir da pessoa. E aí você pergunta, nossa, agora que você veio me falar? Eu perguntei pro último que veio me procurar, me falou 1000 coisas. Eu falei, mas agora que você veio me falar isso? Por que não falou antes, né? Fala antes, não deixa passar a oportunidade, não. Sabe? Mas também não era o momento, às vezes você não estava vibrando aquilo, né? Para poder receber daquela pessoa o todo dela. Gente, pois é. Então, assim, muitas coisas que começaram a transformar a minha vida a partir do momento que eu comecei a operar na energia feminina. Sabe? Oportunidades maravilhosas. Gente, vou falar a verdade pra você. Você já viu o meu Instagram? Já. Você viu antes de eu cortar o cabelo, antes de eu ter essa repaginada, você já viu? Antes, quando eu tinha o cabelo natural vi essas preto? Últimas, não. Só essas últimas que você Eu era muito good vibes. Eu sempre fui good vibes, sabe? Eu gostava... Nossa, teve uma época que eu tinha ódio de dinheiro e tem... Era uma coisa assim horrível, eu não me preocupava com a aparência mesmo, minha pele era só a pele, o filtro solar sem base, sem cor, cabelo cacheado escuro, aí eu só retocava a raiz quando ficava branca e tava tudo certo, eu achava que tomar banho, passar desodorante, lavar o cabelo era suficiente. E filtro solar era suficiente e andar de roupa limpa. Né? Não que não seja, gente, quem tem que andar desse jeito sim também, tome banho. Né? Hoje em dia eu frequento lugares... Eu faço network, eu frequento lugares que se eu não tivesse uma imagem que me colocasse ali dentro, eu não frequentaria. As pessoas não me davam oportunidade. Independente de eu ser uma pessoa gente boa ou não, ou se eu tivesse condições financeiras de estar ali, as pessoas não iriam me convidar. Não queriam minha presença. Porque eu falo isso porque, gente, quando eu comecei a fazer o programa, gente, as pessoas pediam para tirar foto comigo. E eu era a mesma pessoa de alguns dias atrás, mas não tinha efeito. A minha aparência não tinha efeito para elas. A partir do momento que eu me transformei a minha aparência, trabalhei a minha imagem, a minha segurança, minha autoconfiança, a minha autoestima, o meu feminino, eu me aceitei, me acessei e me empoderei em cima disso, todo mundo, parece que as pessoas também perceberam isso. Começou de dentro e passou para fora. E o importante disso, que vocês, mulheres que estão nos assistindo aqui... Você tem uma empresa, tem um belo produto, uma bela marca, né? Tem uma bela logo, tem ali um Instagram todo arrumadinho. Nem aparece. Nem sabe quem é a pessoa que está por trás daquele Instagram. É verdade. O Instagram hoje é uma ferramenta muito grande para alcance, para que você possa mostrar o seu trabalho para as outras pessoas. E nessa história da Tatiana que ela está falando aqui, para vocês acessarem que... Vocês têm que se arrumar assim, a gente tem que ter uma boa aparência assim. E você não deve só vender a sua peça, ou o seu produto, ou sua joia, ou, sei lá, a sua loja de roupas. Você tem que apresentar ao seu público quem é você, quem é que está por trás daquela marca, que é a proposta que eu tinha feito antes de trazer essa... Porque antes a gente colocava só logomarca, né? Antigamente só muita logomarca, tinha que ter uma logo, nem é mais importante assim, porque ninguém... essa logo aqui, tipo assim, algo mecânico, né? Não tem acesso a uma pessoa ali. As pessoas, elas não querem mais isso, elas querem se conectar com outras. Sim. Entender quem é que está por trás de todo o processo. Apesar de ter sua empresa, apesar de ter a sua marca, mas também mostrar quem é você. E mostrando agora aqui que o importante não é só se seu produto é de qualidade ou não,
Mas você também tem que ser de boa qualidade, né? Tem que fazer aí uma... Como é que fala? Autoimagem? Como você disse que foi a primeira da lista? Uma... Consultoria. Eu fiz uma consultoria de imagem. Consultoria de imagem, aquela com pessoa uma mulher que muito faz bacana. De cores, não é? Isso, é uma consultoria de imagem. Se depois, se vocês quiserem saber, eu indico a minha, que é maravilhosa. Ela cuidou muito bem de mim. Ela mexeu até na cor do meu cabelo. Ela mexeu no meu corte. Fez a minha paleta de cores, ela trabalhou tudo, ela é maravilhosa. Será que eu falo o nome dela aqui? Bom, mas se você quiser falar, gente, pode falar. Eu vou falar porque ela é muito linda, ela me ajudou muito no meu começo, o nome dela é Roseli Rodrigues. Se não fosse ela, eu não estava aqui lindamente diferente, mostrando uma imagem de uma mulher mais empoderada para vocês. Gente, o empoderar que a Tatiana fala, não é aquela mulher empoderada que chega com a energia masculina, eu faço tudo, eu posso tudo, eu sou mulher. Não é esse tipo de energia que a gente está falando aqui, que é pregada aos montes, né? Uhum. Seja empoderada. Não precisa ser empoderada ao nível de ser macho, né? De que faz tudo e pode tudo, e exclua a sua energia, que é a feminina. Então, se você é uma mulher, traga essa energia feminina e, vamos deixar um pouquinho de energia masculina ali de lado, tá? Então, não é esse tipo de empoderamento que a gente quer dizer aqui. Sempre eu falo aqui no podcast que não é um empoderamento que se pregam que a mulher é poderosa, que ela pode tudo, que ela faz tudo. Tá, a mulher pode tudo, faz tudo, mas ela não deve tomar posse de fazer coisas que não é dela, né? Que ela pode muito bem assumir o que ela precisa ser feito, mas não precisa ser... eu acho que é porque é escrancachado quando fala em ponderar, porque todas as mulheres que eu acessei, que falavam que tem que ser empoderada, eram aquela coisa bruta. Rústica, sabe? Força, ela usava força. Isso, de brutalidade, Sim. de tipo feminismo. Desculpa falar, gente, mas não é o feminismo de ser macho, não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Eu não sei se eu expliquei bem, tentando explicar. Uma coisa que eu pregava muito era isso. Quando eu tinha programa e quando eu visitava os networkings femininos, era que eu sou uma mulher feminina e não feminista. Eu não acho legal ser feminista, viu? Desculpem as feministas. Mas eu não acho legal. Eu acho que você pode ser mulher, atuar como mulher e ter o seu espaço, sem precisar utilizar de uma outra energia. Você não precisa ficar se expondo. Pra quê? Utilizar a energia da força, querer fazer uma competição, que você não precisa. Você não precisa competir com a energia masculina em nada. Você não é. Então, a gente tem que se amar como mulher. A gente tem que trabalhar na nossa energia feminina e sempre nos amando, sendo a natureza que a gente é. E outra coisa para você ver o tanto que é bacana. Antes de eu me tornar a Tatiana Bassi, que eu sou hoje, eu era massoterapeuta, sempre fui. Eu tinha dificuldade de ter, assim, preço no meu serviço. Hoje em dia, eu posso escolher os meus clientes. Eu já posso escolher. Primeiro, eu já tenho muito trabalho como assessoria, né? Eu já coloco a minha energia nessa outra profissão também. Ela tá bem focada nisso também. Então, atender para mim, atender hoje não é só o meio de ganhar dinheiro. Ele me dá retorno financeiro, sim. Mas o meu atendimento, ele vai muito mais além do que tirar sua dor. Eu sou especialista em dores. Eu trabalho com ventosas, então eu trabalho com massagens terapêuticas relaxantes e massagens miofacial com ventosas, né? Onde eu vou trabalhar mais a musculatura, o nódulo, mas todas elas são energéticas. Não é apenas, eu não estou pegando só no seu músculo. Então, assim, o meu trabalho como massoterapeuta, ele nem é só sobre atender um músculo, tirar sua dor muscular. Ele é sobre trabalhar a sua energia. E aí, a partir do momento que eu comecei a me incorporar, a me aceitar, a dar valor em mim, eu comecei a dar valor até mesmo no meu trabalho. Então, hoje em dia, eu escolho os meus clientes, eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de ter um valor X e conseguir tais clientes, né? Pelo conhecimento que eu já tenho dentro da área de massoterapeuta e do atendimento que eu consigo fornecer para quem me procura. Então, assim, transformou a minha vida. E você faz os atendimentos a domicílio, no caso, ou você tem um local de atendimento? Eu tenho um local de atendimento, porque me cansa um pouco atender a domicílio. Muita coisa para carregar, né? Eu prefiro atender, eu atendo no setor oeste, gente. Depois, se vocês quiserem, entrem em contato comigo,
que eu coloco lá. Mas eu ainda tenho alguns clientes que eu atendo a domicílio. Alguns. São os diferenciados, né? A gente vê se vai ou não. Mas sempre, gente, eu coloco o arroba dela, assim, tá nos meus status, tá nas publicações. É facinho acessar a Tatiana. É arroba Tatiana Bassi. Isso. Muito básico, com 2 S's, né? E eu vou colocar aqui embaixo também para que o arroba dela, para que vocês possam acessar e ver as publicações dela. Aí, então, você faz a massoterapia, isso, que atende no setor oeste, trabalha como assessora. Isso. A assessora, no caso, é de imprensa. Assessora comercial. Hoje, o meu cliente mais forte é a Mariana Ava. Eu estou assessorando ela, então, nas questões de estar acompanhando, vendendo produtos dela, acompanhando ela em algumas ocasiões. Eu estou ao lado dela o tempo inteiro. Agora você está retribuindo, né? A energia que ela te deu. Sim, porque ela me ajudou a estar onde eu estou. Ela foi a primeira pessoa, nem tinha contato comigo. Gente, essa mulher me viu uma vez na vida e aceitou me ajudar. Então, assim, hoje eu sou muito grata a ela, então eu assessoro ela sempre que ela precisa. E também não é um favor, é um trabalho. Hoje a gente trabalha... Você tocou uma energia ali. Falou assim, quando a gente é ajudado por alguém, e principalmente quando a gente não tá... A gente precisa daquela ajuda, daquele auxílio, a gente... É fácil a gente falar das pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam, que dá aquele empurrão que a gente precisa. Então, é gratificante, é grandioso falar sobre as pessoas que estão do nosso lado, torcendo por nós, né? Adriana, gente, tem uma coisa que ela é fundamental e que vai mudar a sua vida. Quando você tiver o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão em ser grato a todo tempo pela sua vida, pelo ar que você respira, pela força que te nutre. A minha que me nutre é Deus, sabe? E então, quando a gente é grato, tanto pela nossa hierarquia de luz, a Deus, a nossa vida, ao nosso corpo físico que está aqui, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos ajudam e até as pessoas que não nos ajudam, a gente tem que ser grato, porque elas também fazem parte do nosso processo de evolução. Verdade. Se você for grato a alguém que te magoou, você entendeu o processo dela e deixar, é problema dela. É ela que tem um problema, não traz a raiva dela para você. Entenda que aquilo ali é dela, não traga para você. E você aceitar isso num processo de gratidão, e se desvincular aquilo vai sair da sua vida e você vai sair melhor daquilo. Então, acho que a gratidão hoje em dia, ela é muito maravilhosa. Eu aprendi a ser grata a tudo e ela transforma a vida da gente quando a gente se torna grato às pessoas, às situações que são colocadas na vida da gente. A gente tem que ser sempre grato. Tem uma outra pessoa que eu já agradeci, mas eu nunca posso deixar de agradecer. Parece suficiente, né? Quando a gente agradece, precisa agradecer mais. Porque foi através dessa pessoa que me deu a oportunidade de mudar a minha vida. Porque senão eu não estava aqui com você. Que é o Danilo Dias. O Danilo Dias foi que me convidou, que me deu a oportunidade de participar do programa dele, que se chama Placar Esportivo. Que foi o primeiro? Foi o primeiro programa que eu só tive um. Ele me deu uma oportunidade de ter um quadro chamado Placar Delas dentro do programa dele. Ele me ensinou muito. Ele teve paciência comigo, ele me buscava, ele me levava, ele me ouvia, ele me deu força, ele acreditou em mim, assim, ele viu em mim uma coisa que nem você mesmo sabia que nem eu mesmo vi. Ele viu, ele me descobriu. Então, muito obrigada, Danilo Dias. Muito obrigada a toda a equipe do Placar Esportivo que me ajudou a conversar olhando para a câmera, que eu não sabia. Eu aprendi muito com eles. Então, sou muito grata ao Danilo Dias por isso tudo. Danilo, sinta-se, gratidão. Sinta a gratidão da Tatiana Bassi. É verdade, eu sou muito grata. Tati, mas e aí? Eu sempre faço essa pergunta aqui no final. Alguma sugestão, algum conselho que você tem para deixar para nossas mulheres que estão aí nos assistindo? Sim. Gente, eu penso, né, não sei, a gente fica nervosa, pode parecer que não, mas eu estou um pouco nervosa de estar aqui conversando, é sempre difícil falar, né? Eu acho. A gente se abrir, né? Ainda mais, né? Eu acho. Quero falar para vocês o seguinte, pessoal, o que aconteceu na minha vida? Amor próprio. Amor próprio. Como que você aprende a se amar?
se conhecendo. Então, se conheça. Se conheça para você ter o amor próprio. Ninguém precisa te amar antes de você mesma. O amor, ele começa surgindo da gente, a gente pela gente. E o outro nos ama através do reflexo que ele vê em nós. Se você não se ama, o outro não vai te amar. Então, o amor começa dentro de nós. Então, se amem, se cuidem. Sabe, se sua cabeça não tá boa, se você ainda não se entende, se você ainda não se conhece, vai fazer terapia, sabe? Vai se conhecer. Se você não conhece, por exemplo, o seu corpo, você tem alguma dificuldade, porque hoje tem terapeuta para todo tipo de coisa. Tem terapeuta que cuida da mente, tem terapeuta que cuida do corpo, tem terapeuta da vertente da sexologia também. Tem terapeuta para todo tipo de trauma. Basta você se permitir e querer esse compromisso com você. Então, se amem, se cuidem e, principalmente, cuidem da sua parte emocional, psicológica, mas nunca se esqueça de cuidar da sua parte espiritual e energética. Porque através da sua parte energética e espiritual, você tem forças e tem direcionamento para poder conduzir sua vida de uma maneira mais leve, mais suave, mais feliz. Olha só, gente, ficou maravilhoso, mas olha só, vou complementar aqui. Essa questão do se amar. A gente tem que se amar, nos amar. A questão é que muitas pessoas acham que outras são obrigadas a amá-las. Na verdade, não, porque o amor começa por você. Sim. Então, ame-se. Esse é o recado da Tatiana Bastos para vocês. Sim. E a gente tem mais alguma coisa para falar, Tati? Você quer dizer alguma coisa? Posso falar? Claro, o espaço é todo seu. Meninas, que agora eu sou muito meninas, né? Agora os meninos ficaram um pouco mais de lado, agora é mais meninas. Meninas, eu sou assessora comercial, naquilo que vocês precisarem, quiserem uma ajuda, que precisarem de um trabalho profissional para estar levantando a sua marca, trabalhando no seu comercial, você pode entrar em contato comigo, que esse é o meu trabalho, tá? E quem precisar de atendimento também, quiser conhecer o meu trabalho como massoterapeuta, sou especialista em dor, trabalho com massagens terapêuticas. E eu não te contei. Eu vou estar montando meu próprio curso com os meus métodos, porque o meu método é meu mesmo. Sabe quando você vai aprendendo? Não é simplesmente só massagem. Não, né? não é. O meu método, eu criei com esse tempo todo de profissão que eu tenho, com os estudos que eu faço o tempo inteiro. Então, tem um protocolo que eu sigo que ele é meu. Eu não copiei de ninguém. Eu aprendi com o tempo a desenvolver ele. Então, daqui a pouco vai estar aí para vocês um curso de massoterapia, de massagens terapêuticas. E eu espero que vocês gostem, que eu estou muito dedicada nesse projeto. Vocês aí que querem se tornar massoterapeutas, sim, a Tatiana Bastos vai estar aí disponibilizando logo em breve, né? Sim. Vai estar lançando. Mas, vai sempre estar marcado no meu Instagram, então é fácil de achar. Então, todas as participantes que vêm aqui no podcast tem a fotinha delas, tem as marcações. É só vocês entrarem e acessarem a todas as profissionais que estão vindo aqui no Pod Dela nos Negócios. E aí, Tati? Ai, gente, gratidão, né? Gratidão, Adriana, gratidão por ter vindo. Sabe? Tá? Foi muito maravilhoso nosso encontro desde a primeira vez. Então, tô muito grata. Eu falava, nossa, que energia maravilhosa que você tem, né? Obrigada. E a gente aqui inaugurando mais um cenário, porque todas as vezes a gente traz inovação. A Tatiana falou assim, mas tá mudado, aqui tá diferente. Mas a gente tem que trazer inovação, a gente vai melhorando cada vez mais para poder trazer uma estética, uma beleza aqui para vocês, para que vocês possam se sentir confortável aqui no nosso estúdio Cauê. E esse podcast é patrocinado pela Clínica Físio Reabilitada, a doutora Mari Barbosa. E eu quero deixar esse convite aí para vocês. Também tem na marcação para vocês acessarem, curtir lá o Instagram dela. Ela é fisioterapeuta na área da saúde da mulher, que a gente só fala com mulheres aqui. Toma fotografias, eu sou fotógrafa, muitas vezes eu não contei minha história porque não teve ninguém para me entrevistar ainda. Entrevistar? Você pode me entrevistar. Aí, eu vou entrevistar ela. Depois, deixa a gente terminar, deixa eu terminar o Femininamente, né, para poder mudar, já mudou tanta coisa. Mas já mudou muito. Mudou tanta coisa nesse mês de novembro que foi uma bênção. Então, assim, tem alguma história para contar para vocês aqui, trazer. A Tati vai me como se diz, me entrevistar, né? Vou entrevistar ela, gente. A minha história para vocês.
Mas eu trabalho com fotografia, então a gente tem 14 anos aí na área de imagem. Eu tô apaixonada nos vídeos, gente. Porque o vídeo parece trazer emoção, né? Sei lá, eu tô amando os vídeos. Vamos ver o que vai acontecer aí na minha história, né? No decorrer da minha história aí. Muito obrigada por terem ficado aqui com a gente até agora e até o próximo podcast. Até o próximo. Até mais. Dona Namastê.